Olá, NET alunos! Como eu prometi para vocês, nós vamos continuar a falar sobre o Instituto da Guarda. Guarda, que é o exercício do direito de convivência decorrente do poder familiar. Nós vimos que o nosso ordenamento jurídico traz dois modelos de guarda, a unilateral e a compartilhada, mas prioriza o estabelecimento da compartilhada, mesmo quando não há consenso entre os pais. Porque o direito de convivência é um direito-dever dos pais, mas principalmente um direito dos filhos e deve ser sempre regulado no seu melhor interesse. O que a gente faltou falar é que no processo de verificação de atribuição de guarda, é possível que, mesmo antes da decisão final, o juiz, em sede de liminar, estabeleça a guarda a um ou a ambos os genitores, conforme o modelo adotado, seja unilateral ou compartilhado. Em regra, para deferir em sede de liminar a guarda, o juiz sempre procura ouvir os pais. Sempre procura ouvir, na verdade, aquele que foi demandado, aquele que não entrou, não ingressou no polo ativo da demanda. A não ser naquelas situações que a demora processual possa acarretar algum risco grave à criança ou adolescente. Então, mesmo em sede de liminar, essa decisão só é tomada de maneira inicial, sem oitiva da parte contrária, quando há risco de a integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente. Bom, quando é estabelecida essa guarda, seja em caráter provisório ou definitivo, pode haver que haja o descumprimento dos preceitos. Por exemplo, numa guarda compartilhada, um dos pais começa a tomar decisões sozinho, sem consultar o outro. Quando se estabelece regime de visitação, convivência com o não guardião ou com aquele que não tem a residência, que não mora junto com o filho, e há o descumprimento nos horários de entrega, de pegar e trazer a criança de volta, isso pode gerar consequências muito sérias. Desde alguma redução de prerrogativas, diminuir o tempo de convivência, estabelecer a chamada visitação supervisionada, que é quando um assistente social ele acompanha a visita, está presente integralmente no período para saber se há algum tipo de ambiente hostil ou que não ofereça condições adequadas, morais adequadas para que a criança ela permaneça. Então, é possível que esse descumprimento do acordo, da relação de convivência estabelecida, ela pode causar algumas sanções, que vão desde a redução, dessa simples redução de algumas prerrogativas, como a própria modificação da guarda. Então, por exemplo, eu podia ter uma guarda compartilhada e, em função do descumprimento de alguns preceitos, a guarda ser estabelecida unilateralmente para aquele que não estava descumprindo. Ou então, numa guarda unilateral, a unilateralidade se atribuída ao outro ascendente. Só que, além da modificação da guarda, da redução dos direitos, é possível ainda medidas mais severas, como, por exemplo, a responsabilidade civil dos pais. Em que sentido? No sentido de que, se esse convívio familiar ele não oferece um ambiente sadio e adequado ao desenvolvimento da criança e do adolescente, isso pode trazer alguns problemas psicológicos a ela. E se esses problemas, se forem detectados que foram causados por problemas no exercício dessa guarda, aquele que causou este problema, este distúrbio, essa sequela psicológica na criança, ele deve arcar com as despesas médicas necessárias ao restabelecimento da saúde mental e psicológica do seu filho. Então, é possível, sim, a responsabilidade civil. Isso independe de alimentos. Ah, mas eu já pago o plano de saúde do meu filho. Eu não vou pagar mais agora um psicólogo, um tratamento psiquiátrico para ele por causa dessas sequelas. Isso já está incluído nas despesas médicas? Não.
As despesas médicas são para cobrir despesas que não são decorrentes da voluntariedade, da conduta voluntária dos pais que causam danos aos seus filhos, que causam esses danos psicológicos. Então, independente da prestação de alimentos e dessa prestação alimentar englobar a assistência médica, essas despesas para cobrir a responsabilidade civil das sequelas psicológicas, ela pode ser imputada como uma sanção decorrente do descumprimento dos preceitos da guarda. Posso cobrar astrentes, ou seja, multas. Por exemplo, tem algum pai que ao exercer o direito de visitação, sempre atrasa o horário de entrega ou de coleta, de busca do seu filho. Então, para, de certa forma, compelir o cumprimento adequado dos horários, dos dias estabelecidos de visitação, é possível que se estabeleça para cada hora ou para cada dia que o pai atrasa, vai pagar uma multa de R$100. E aí, cada vez que ele tenha algum atraso, seja no horário de pegar ao filho ou de entregar novamente ao outro ascendente, ele paga a multa correspondente à infração daquele regime de visitação. E, por fim, a medida mais grave, e talvez a mais traumática para a criança, a chamada busca e apreensão de menores. Do mesmo jeito que a gente pode, por meio de uma constrição judicial, tomar o objeto de outra pessoa que indevidamente o detenha, eu posso fazer isso com a criança e o adolescente. Então, o oficial de justiça, às vezes até acompanhado de força policial, vai até o genitor que está descumprindo os preceitos da guarda, por exemplo, que não quer entregar o filho ao outro, encerrado seu período de visitação, e ele vai realmente tomar a criança. Então, é uma medida extremamente severa, que só deve ser tomada em situações realmente graves. É preciso o advogado familiarista, aquele que atua dentro da área de família, principalmente nas questões que envolvem crianças e adolescentes, eles devem ter um perfil muito diferente das outras áreas. Ele deve buscar primar essencialmente para conciliação e para trazer o mínimo de situações litigiosas para a relação paterno-filial. Então, mesmo que às vezes haja eventualmente um descumprimento ou outro de um preceito, de alguma determinação relativa à guarda, a busca e apreensão ela deve ser a medida extrema, de última necessidade para efetivamente fazer valer os direitos daquele que não está tendo os preceitos da guarda respeitado. Bom, por fim, além de haver a possibilidade, como eu disse, de alteração de guarda em função do descumprimento dos preceitos, é possível que, mesmo que a parte cumpra as regras de convivência, de decisões relativas ao filho, que por outros motivos, tão graves quanto o descumprimento dos preceitos da guarda, a guarda ela venha a ser alterada judicialmente. Então, o Código Civil joga aqui na tela. Estabelece a possibilidade de modificação de guarda por motivos graves, sempre buscando preservar o interesse do filho. A modificação de guarda, no entanto, não está atrelada à situação conjugal ou afetiva dos pais. O que é que significa isso? Se, por exemplo, o filho estava sob guarda unilateral da mãe ou guarda compartilhada, mas com residência fixa com a mãe, e esta mãe, após dissolvido o matrimônio com o pai da criança, contrai novo casamento ou começa a viver em união estável com uma terceira pessoa, a formação da chamada família recomposta. O novo casamento, a nova união estável, ela não interfere nos preceitos da guarda, não influi nos direitos e deveres relativos ao exercício do poder familiar. Então, o novo casamento ou a nova união estável de qualquer dos pais não
altera por si só, não é motivo suficiente para acarretar a modificação da guarda. E aí, como eu havia prometido, atrelado a esse assunto da guarda, a gente fala e do poder familiar, está um assunto muito em pauta na atualidade, que é a chamada alienação parental. O que é essa alienação parental? É você usar o filho como um instrumento de vingança para o outro genitor ou pessoas familiares ligados a ele. Então, joga aqui na tela. A intenção, o objeto da alienação parental é você interferir na formação psicológica, principalmente porque você implanta as chamadas falsas memórias. Você cria o pai ou a mãe, ou pessoa, até pessoas ligadas à família, mas que não são necessariamente os pais, até pessoas fora do convívio familiar, mas que têm autoridade sobre a criança ou adolescente, eles começam a inventar histórias. Isso é muito comum nas seguintes situações. A mãe vira para o filho, ou o pai vira para o filho e diz: seu pai tá com a namorada nova, sua mãe tá com um namorado novo, não quer saber mais de você não, só quer saber do namorado. O pai constitui uma nova família, se casa, tem novos filhos. Agora seu pai gosta dos filhos do novo casamento, não gosta de você. Até as situações mais graves de implantação de falsas memórias de abuso sexual. A nossa legislação estabelece um rol de condutas, um rol exemplificativo de condutas que configuram a alienação parental. Mas, muito além daquele rol, qualquer conduta dos pais que vise, com essas falsas memórias, dilacerar, afastar, quebrar a relação afetiva e o convívio do alienado com a criança e adolescente, é considerado alienação parental. Bom, então o objetivo do alienador, daquele que cria essas falsas memórias, daquele que utiliza o seu filho como instrumento de vingança, muitas vezes por não estar aceitando o final, o rompimento do relacionamento afetivo. Esse alienador, a finalidade dele é atingir o seu ex-cônjuge ou ex-companheiro, ou a pessoa com quem manteve um relacionamento, mas não constituiu família, mas que gerou um filho em comum, atingir aquela pessoa através do elo que os une, independente de matrimônio ou de união estável, que é o filho. A gente diz, existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Então, muitas vezes, o elo frágil dessa relação, que é o filho, acaba sofrendo as consequências egoísticas do pai ou da mãe ou de pessoas ligadas a eles que, por meio dessas falsas memórias, visam minar, desfazer o vínculo afetivo da criança, do adolescente com a pessoa alienada. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Quando ocorrem essas falsas memórias, a tendência natural é o afastamento. É a criança não querer mais conviver com aquela pessoa que não gosta mais dela, que abusou dela, que mexeu indevidamente com ela. Então, nesse caso, a tendência é aí começar o afastamento. E esse afastamento vai acarretar um menor convívio e, com isso, a quebra, o desfazimento desses elos afetivos que unem pais e filhos. Bom, vamos lá. Quem pode ser alienador e quem é alienado? Joga aqui na tela. Então, o alienador, além dos genitores, como eu falei, podem ser os avós ou pessoa que tenha autoridade, guarda ou vigilância sobre a criança. A gente viu a possibilidade de, quando os pais não oferecem adequadas condições morais e psicológicas de oferecer um ambiente sadio para o desenvolvimento do seu filho, que a guarda ela pode ser estabelecida para outras pessoas,
para a família extensa, mas também para outras pessoas, fora do vínculo familiar. Essas pessoas também podem ser alienadores, mas só quem é alienado são os genitores. Genitores no sentido de ascendente, porque pode haver a questão do parentesco socioafetivo, que é recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico, e pai é pai, independente de vínculo biológico. Quando eu falo pai, incluindo a mãe também. Então, o alienado, joga aqui na tela, o alienado é exclusivamente os genitores. Alienador, aquele que exerce alienação parental, pode ser genitor ou não, mas alienado, quem sofre alienação, é apenas os genitores da criança. E como é que eu devo proceder se houver qualquer tipo de desconfiança de que meu filho está sofrendo alienação parental? Primeira situação, faça um requerimento, ou mesmo o Ministério Público de ofício, ou juiz, em ação própria, ou em outra ação, mas que ele verifique aquela situação em que ele suspeite de que esteja ocorrendo alienação parental, ele pode determinar a verificação. Por exemplo, existe uma ação de divórcio cumulada com guarda. E durante a instrução processual, o juiz pediu para ouvir o filho, adolescente ou criança adolescente, e nessa oitiva da criança começou a perceber uma certa agressividade da criança em relação a um dos seus genitores. E aí vai buscar investigar a razão daquela agressividade. Se é realmente em decorrência da conduta daquele genitor para qual ele está sendo agressivo, ou se isso não está sendo criado, manipulado pelo outro, pelo seu outro genitor ascendente. Então, eu posso verificar isso numa ação própria de alienação parental, ou eu posso até verificar de maneira incidental, em uma ação de alimentos, uma ação de guarda, uma ação de divórcio cumulada com guarda, em uma ação que o objeto principal não seria esse. Então, e o juiz tem o poder de ofício, começar a verificar se há ou não indícios da prática desse tipo de conduta. Bom, o que vai acontecer? Quando é instaurado o requerimento do pedido de verificação da alienação parental, em princípio, o juiz ele vai solicitar o parecer de uma equipe multidisciplinar. Então, é determinada a realização de estudos sociopsicológicos com assistente social, terapeuta, psicólogo, tudo tentando identificar com técnicas específicas dessas áreas do conhecimento a detectar possíveis indícios da prática desse tipo de conduta. Bom, uma vez detectada a alienação parental, a própria legislação estabelece uma série de sanções que podem ser aplicadas ao genitor alienado. Joga aqui na tela. Essas sanções previstas lá na Lei 12.318, elas podem ser, inclusive, cumuladas. Eu posso aplicar mais de uma. Então, vai desde uma simples advertência, como uma medida inicial para alertar o pai, peraí, vamos parar, não faz mais isso, mas só para que ele não prossiga na alienação. O aumento do período de convivência com o alienado, já que a intenção com a alienação é o afastamento do convívio e o desfazimento dos laços afetivos, eu aumento o período de convivência para que esses laços afetivos eles sejam preservados. Eu posso determinar visitação assistida, ou seja, toda vez que o suposto alienador estiver convivendo com a criança ou adolescente, estará ao seu lado um assistente social, para saber se efetivamente o comportamento dele dá a entender que ele está manipulando a criança para inserir na sua cabeça falsas memórias. Pode ser determinado multa, pode ser determinado acompanhamento psicológico da criança ou biopsicossocial. Então, todas essas medidas, elas são possíveis de ser
implementadas quando houver indícios ou comprovação da alienação. Modificação da guarda. A mudança do domicílio do filho. Então, tirar ele da residência fixa da criança e do adolescente, da residência do genitor alienador para a do alienado ou para a de um terceiro. E, por fim, e essa medida mais grave, a suspensão do poder familiar. Então, é possível suspender o poder familiar e a prática reiterada de condutas que acarretam a suspensão pode, inclusive, acarretar a perda do poder familiar. E enquanto a suspensão ela tem um período pré-determinado, um período estabelecido, e acarreta apenas a redução de algumas prerrogativas relativas àquele filho que sofreu a alienação, a perda, ela desfaz completamente a responsabilidade parental no sentido do exercício do poder familiar, certo? E aí, como a alienação parental, ela é um abuso de direito, é possível a responsabilidade civil. Mas só para a gente encerrar a nossa aula, chamo a atenção de vocês. Não confundam alienação parental com a síndrome da alienação parental. Alienação parental é a causa, é a conduta que pode ou não trazer sequelas psicológicas à criança ou adolescente. Tanto é que existem graus da alienação, ela pode ser leve, média, grave, gravíssima, conforme as sequelas, as consequências que efetivamente aquilo já causou na construção da personalidade da criança e do adolescente. Então, a síndrome pode ser um efeito. Não necessariamente toda alienação parental causará transtornos psicológicos, que é a síndrome da alienação parental. A síndrome pode ser uma consequência, o resultado, mas não há necessariamente em todo ato de alienação sequela psicológica, ou seja, nem todo ato de alienação gera a síndrome de alienação parental, certo? E aí eu espero vocês para o nosso resumão, para a gente fechar esse assunto de poder familiar, guarda e alienação. Beijo, beijo.